a mais um episódio de Talks on Board. A gente está aqui mais uma vez da Fenatran 2024. O negócio está bem legal. Aliás, a nossa visão aqui, é legal dizer para vocês aqui do nosso estúdio, do nosso podcast, é tão bacana que a gente consegue ver bastante coisa da feira, mas também consegue trazer bastante gente legal, bastante gente experiente, que sabe tudo do setor. Antes de apresentar aqui o nosso convidado, eu vou apresentar para vocês o tema dessa edição, desse episódio, que é explorando o mercado de transporte e logística dos Estados Unidos. O mercado de transporte e logística de lá é um dos mais dinâmicos e complexos do mundo, representando aí uma fatia significativa da economia global. Tem uma infraestrutura robusta, que inclui transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo. Os Estados Unidos conseguem conectar negócios dentro e fora do país. A crescente demanda por entregas rápidas e o aumento do comércio eletrônico estão transformando o setor, exigindo aí que empresas se adaptem rapidamente a inovações tecnológicas e também, claro, como a gente já abordou muito aqui, práticas sustentáveis. Nesse episódio, então vamos lá, vamos explorar os diferentes segmentos do mercado de transporte e logística dos Estados Unidos, os desafios enfrentados e também as tendências que estão moldando o futuro do setor. Vamos discutir também com o nosso convidado as oportunidades para empresas internacionais que desejam expandir suas operações aí. Agora vou apresentar, sem mais delongas, Renato Franco está aqui com a gente hoje. Ele é diretor de negócios internacionais na casa, na Rondon Corp. Bem-vindo, Renato. Muito obrigado, Juliana. Que prazer estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho das experiências que nós tivemos nesse mercado que é tão concorrido, tão desenvolvido e que acaba sendo o American Dream, né? Todo mundo fala no famoso American Dream. Todas as empresas brasileiras têm esse anseio de poder estar entrando nesse mercado norte-americano. Que honra poder estar aqui com vocês. Muito bem. Vozeirão, né, gente? Para quem está ouvindo só em áudio aqui, aliás, estamos também em vídeo no Spotify, produção, confere. Vamos lá, então, começar aqui. Falando de segmentos de transporte e logística. Renato, como é que você descreveria o cenário atual dos principais segmentos de transporte e logística nos Estados Unidos? Quais são as particularidades de cada um? Bom, nós temos diversos segmentos, né? O mercado norte-americano, como eu disse, é um mercado extremamente maduro. Ao contrário do que muitos pensam, é um mercado altamente competitivo. As empresas estão muito bem estruturadas, então por ser um mercado maduro, um novo entrante precisa se preparar, ele precisa ter condições de fazer um mapeamento, de poder ter condições de entender a dinâmica desse mercado e, mais do que tudo, conhecer o cliente. Né? A gente teve uma perspectiva de crescimento significativa nesse último ano. Fazem 2 anos que nós iniciamos a nossa operação nos Estados Unidos. Já estamos com uma presença muito intensa no mercado. Há 2 anos atrás, quando nós colocamos a primeira vez o pé no mercado norte-americano, ninguém ouvia falar da Randon. A Randon, inclusive, era uma marca controversa, porque quando a gente, apesar de ser um nome próprio, é um nome da família, quando você pega essa palavra em inglês, ela significa aleatório. Randon, em inglês, é aleatório. Então, você apresentar a empresa com essa marca, no primeiro impacto, já é o tema cultural, né? Uhum. Eles não conheciam a marca e a gente teve que ir aprofundando isso. E hoje, você circulando no mercado norte-americano, há pouco tempo atrás, há 2 semanas atrás eu estava lá, a gente já vê produtos Randon circulando nas estradas. Eu estava com 2 diretores acompanhando numa viagem e você não faz ideia o orgulho que é para nós poder, no meio dos Estados Unidos, encontrar um produto nosso fabricado no Brasil circulando naquele mercado. Quanto à questão de maturidade do mercado, o que acontece é que você precisa fazer o dever de casa. Uhum. E existem várias instituições hoje no Brasil que podem nos apoiar e que nos apoiaram nesse desenvolvimento. Você pega a Apex, né, é uma agência do governo que tem condições de dar muitas informações a respeito da sistemática, da dinâmica desse mercado. A própria ANCHAM, a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, também nos fornece bastante dados e nós, na função de executivos, temos o dever de interpretar esses dados. Então, pegando todos esses dados, a gente faz a nossa tabulação e, a partir daí, sabe qual é a melhor fórmula? Pastinha na mão, visitando o cliente. Esse é o segredo do sucesso. E está no DNA. Tá já, no nosso né, DNA. Renato?
Como o transporte rodoviário aí sendo tão importante, quais são os desafios específicos para esse segmento, especialmente no transporte interestadual e no transfronteiriço? Olha, o que acontece nos Estados Unidos é que cada cidade, cada estado tem a sua própria legislação. Então você tem um fluxo de transporte circulando entre todos os estados da federação, cada um com a sua particularidade. Para nós, no nosso caso, foi entender essa dinâmica. Aqui na América do Sul, de um modo geral, todos estão acostumados com sobrecarga, todos estão acostumados com a necessidade de ter um produto mais robusto por não ter uma pavimentação asfáltica adequada. Quando você migra para os Estados Unidos, a tua engenharia precisa se reinventar, porque lá você não vai ter sobrecarga. Você não consegue transportar mais do que a legislação permite. Não tem o jeitinho brasileiro. Não tem o jeitinho brasileiro. Quando você cruza de um estado para outro, uma legislação de balança que funcionava em Michigan não vai ser a mesma que vai funcionar na Califórnia. Entre Michigan e Califórnia, você vai cruzar pelo menos uns 7, 8 estados. Nesse trajeto, o desenho do teu produto tem que permitir que a suspensão possa se deslocar de uma posição para outra para permitir uma melhor distribuição de carga. Então, como eu disse, a nossa engenharia teve que se reinventar no sentido de aprender toda essa legislação e poder adequar os nossos produtos a essas características. Que loucura! Eu não tinha pensado nisso. Sabe que eu fui para os Estados Unidos, eu fui para andar de moto. Né? Eu gosto também. É mesmo? Opa! Gosto muito. E aí aqui eu tenho que usar o capacete, aqui não, aqui é obrigatório, aqui não. Enfim, o mesmo funciona no nicho da nossa conversa hoje aqui. Vamos falar do impacto das inovações tecnológicas? Como é que a tecnologia, a inteligência artificial, a automação, estão transformando o setor de logística nos Estados Unidos? Existem benefícios específicos que você acha que estão se destacando? Que pergunta bacana, Juliana. Nós participamos agora em setembro de uma feira muito importante nos Estados Unidos no segmento intermodal. O que eu posso te dizer é que alguns estados estão mais avançados em alguns temas do que outros. Vou trazer assim um exemplo prático. Califórnia. Califórnia tem um movimento de eletrificação muito intenso. O governo da Califórnia promove incentivos, inclusive fiscais, para empresas que têm esse direcionamento na questão de emissão de poluentes, controle de emissão de dióxido de carbono, etc. E tal. E nessa feira que nós participamos nos Estados Unidos, a Randon Corp esteve presente. É o segundo ano que nós expomos nesse evento. Nessa feira lá. Nessa feira. E nessa ocasião nós apresentamos o nosso eixo, ESIS, que está totalmente relacionado à eletromobilidade. Às vezes a gente não se dá conta do quanto de tecnologia nós temos aqui no Brasil. E esse é um ponto que eu acho que eu gostaria de chamar a atenção, porque assim, é o orgulho que eu tenho e que todos os nossos funcionários devem ter do nosso grupo. Esse produto que foi apresentado na IANA em setembro agora, como eu disse, é o primeiro produto nos Estados Unidos com sistema de eletromobilidade e nós já entregamos um produto que está em fase de testes agora, ou seja, a Randon vendeu o primeiro produto dos Estados Unidos contendo essa tecnologia. E mais do que isso, nós estamos na vanguarda nesse aspecto. O nível de tecnologia que nós temos aqui nas nossas empresas Randon Corp, eu visitei várias empresas, eu posso listar mais de 50 empresas norte-americanas que não tem 1/3 da tecnologia que nós temos hoje disponível na Randon Corp. Outro evento muito significativo, ainda no ano passado, nós apresentamos o vídeo do nosso veículo autônomo, que se vocês tiverem oportunidade também, visitem aqui o nosso stand da Randon, que vocês vão conhecer o nosso veículo autônomo. Essa tecnologia, pouquíssimas empresas no mundo detêm, no sentido de produzir tanto hardware como software. E a Randon Corp tem o desenvolvimento 100% com tecnologia brasileira, hoje figurando nos mercados mais importantes do mundo, e Estados Unidos. E se destacando. Que legal. E o crescimento do comércio eletrônico está impulsionando o setor, né? Quais inovações você acredita que vão ser fundamentais aí para atender essa demanda?
Não dá para brigar mais com essa parte de tecnologia, não dá para descartar que o comércio eletrônico veio para ficar. É só a gente pegar indicadores com respeito à logística, empresas como a Amazon, enfim, todas essas características de logística têm mudado bastante. E nisso, o nosso produto é vinculado à logística. Então, nós temos que estar 100% atentos a isso e disponibilizar esse recurso. O que eu vejo, assim, pouco provável um trailer, um semi-reboque ou um produto que nós comercializamos vai ter a migração ou terá a migração para um comércio eletrônico. Eu acho que um nicho de venda de peças, isso existe uma possibilidade, mas um produto de bem de capital não migra para essa vertente de negociação, porque ainda há necessidade da gente poder tocar no produto, ver o produto, e como é um bem de capital que vai gerar dinheiro, a pessoa tem necessidade de ver o que está comprando e ver o que está de tecnologia imbuída nesse projeto. Mas é uma coisa que fica para ficar. E no mercado norte-americano, eu diria que hoje 80% de tudo que você compra para a tua casa, você não frequenta mais loja. É tudo via eletrônico. Tudo eletrônico. Vamos esmiuçar mais um tema que a gente tem falado muito aqui, né, desde o primeiro episódio, com todo mundo que sentou aqui, sustentabilidade e logística verde. Tem uma grande preocupação com a sustentabilidade e como o mercado de logística nos Estados Unidos está lidando, traz para a gente, com essas pressões e quais práticas sustentáveis ali estão sendo adotadas. Renato? Acabei de citar esse exemplo do nosso eixo elétrico. Essa é uma inovação que, principalmente em empresas de grande porte, onde tem todo esse compromisso ESG, elas têm necessidade de ter esse apelo ecológico. E esses produtos que nós estamos apresentando, eles têm toda essa característica. Por exemplo, nós temos projetos hoje envolvendo nanotecnologia, que é o uso de nanopartículas de nióbio para acelerar, por exemplo, a secagem de uma pintura, de um processo de pintura de produto. Isso daí automaticamente elimina a necessidade de utilização de estufas, consequentemente reduz a emissão de dióxido de carbono, enfim, tem todo esse apelo. E as empresas têm valorizado bastante. Você pega empresas de grande porte, uma DHL, uma Amazon, como eu citei, empresas de grande porte têm uma entrada melhor para esse tipo de abordagem. E todo mundo já adaptado a todas as exigências? Ainda não. É um processo ainda que leva algum tempo. Estamos num caminho mais acelerado. E vide também tudo que está acontecendo com essas variações climáticas, né? Às vezes a gente ouvia muito isso na mídia e não queria acreditar que todas essas variações climáticas poderiam nos afetar algum dia. E você olha hoje, coisas que aconteceram aqui no nosso Rio Grande do Sul, tem embasamento nisso aí. Você pega o que aconteceu recentemente no Texas, com inundações também no Texas, a mesma coisa. Quantidade de furacões que acontece principalmente na costa leste dos Estados Unidos tem se intensificado cada vez mais. Então as empresas estão tomando iniciativas para poder reduzir esse efeito e, consequentemente, tentar evitar danos maiores para o nosso futuro. Trazendo para a gente, já que você está vivendo isso tão de perto, congestionamentos em portos e infraestrutura são problemas recorrentes? São. Isso, assim, o comércio internacional tem cada vez aumentado mais. E agora, mais recentemente, com tudo isso que aconteceu com o Covid, etc. e tal, valores de frete foram a estratosfera, fluxo de navio aumentou bastante. As próprias companhias de navegação, foi curioso porque eu tive algumas reuniões com companhias de navegação. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a construção de um navio de carga, ele se toma a decisão de construir um navio de carga para ele ser entregue daqui 5 anos. E o que aconteceu na logística internacional é muito curioso, porque pedidos pré-pandemia, quando aconteceu a pandemia, eles cancelaram todos, porque ninguém sabia o que ia acontecer. O que ia acontecer. E o ciclo de vida de um navio cargueiro, em média, é 10 a 15 anos. Depois disso, a tecnologia fica ultrapassada e eles têm que fazer praticamente uma renovação de frota. Ou seja, a pandemia 2019, a gente está em 2024, estamos chegando para bater os 5 anos. Só que o que aconteceu?
com o cancelamento dos pedidos pré-pandemia, ocasionou uma falta de navios que está acontecendo agora. Então, todo esse problema de frete marítimo, que está associado também às guerras que acontecem, aos trajetos que as companhias de navegação precisam mudar, tem mais um agravante, que é a falta de navio cargueiro. Então, quando a gente, principalmente no nosso tipo de negócio, que a gente trabalha com 2 tipos de navio, breakbulk e ro-ro, que são navios específicos para o nosso tipo de carga, não existe navios novos na praça. E para que haja uma regularização dessa frota, pelo menos mais 4 a 5 anos. Uou! E até lá? Até lá a gente vai ter que se acomodar com o que a gente tem. Os fretes devem continuar num ritmo bem alto e, em especial, enquanto nós não tivermos uma estabilidade em algumas regiões do ponto de vista de redução desses conflitos, as companhias de navegação vão ter que continuar fazendo desvios e esses desvios automaticamente mantêm o preço do frete lá em cima. Lá nas alturas. Acho que você é a pessoa ideal para responder essa pergunta. Para empresas estrangeiras interessadas em entrar aí no mercado de transporte e logística nos Estados Unidos, quais são os principais fatores de sucesso e os desafios para serem superados? Qual que é a cartilha? Eu diria assim, a primeira cartilha é fazer uma pesquisa de mercado. Tudo começa na base do planejamento. O planejamento bem feito vai fazer com que a tua execução seja bem feita. Após a pesquisa de mercado, é a interpretação desses dados, porque a pesquisa de mercado vai te disponibilizar uma série de fatores, mas a validação desses dados ou a forma como a gente vai trabalhar esses dados depende do profissional que tá lidando com aquilo. E aí o único jeito é ir para campo. É ir para campo, conversar com o cliente, conversar com distribuidores, entender a dinâmica logística, entender não apenas o cliente, mas também os potenciais fornecedores locais. Depois que você fez todo esse mapeamento, aí é onde eu volto a dizer que sou meio da velha guarda, da old school, né? Aí o melhor jeito é pegar a pastinha e bater porta, e apresentar a tua empresa e mostrar o porquê que você está lá, o que você tem de diferente para apresentar, já que é uma economia madura. E eu diria assim, se eu posso fazer assim um highlight dessa característica, o que o americano sente é muita carência de relacionamento. O americano trabalha num conceito time is money, né, como todo mundo conhece, só que eles são muito pragmáticos. Eles são carentes de afeto. E quando você apresenta uma possibilidade de um relacionamento que não está unicamente vinculado à questão do ganho financeiro, eles ficam assustados. Eles, no mínimo, abrem as portas para te entender e saber o que é que você está querendo oferecer para eles, que eles curioso, não vão encontrar lá. Né? Que curioso, vou ouvir. Exato. Né? E o brasileiro é campeão, né? Isso, nós somos bons. Né? Eu vou só trazendo uma anedota aqui. Uma das coisas que mais me abriram porta nos Estados Unidos, eu falo isso em algumas reuniões ali de diretoria, foi o queijo da Randon, a queijo da Razip. Vocês não sabem o quanto isso me abriu porta nos Estados Unidos. Você não sabe quantos quilos que eu vou ganhar depois dessa Fenatran com esse queijinho que está aqui à vontade para todos os convidados. Agora, nessas andanças, né, com a pastinha embaixo do braço, tem áreas ou segmentos que oferecem maior potencial de crescimento para esses novos entrantes no mercado norte-americano? O mercado norte-americano é tão grande, ele tem espaço para todo mundo. Não existe um setor que seja mais atrativo que outro. Existem setores que são mais competitivos que outros. Aí depende da tua intenção. Nós sempre optamos por trabalhar naquilo que a gente tem um maior domínio, né? A gente hoje, nesse cenário de mercado norte-americano, no segmento intermodal, eu diria que nós temos um domínio razoável. Não estamos maduros, mas estamos num bom caminho. Existem outros segmentos que o tipo de competição é um pouco diferente, porque aí você vai trabalhar com empresas de maior porte. Então, é saber onde você está querendo pisar. Os Estados Unidos é um mercado grande, com várias oportunidades, mas é um campo minado. Um erro que se tem estratégico, você coloca uma empresa numa situação muito complexa.
Certo. Falando nisso, vamos falar de visão de futuro, então. Como é que você, Renato, enxerga o futuro do mercado de transporte e logística por lá? E quais tendências deve definir o setor nos próximos anos? Eu acho que o mercado futuro dos Estados Unidos... Nós estamos passando, no mercado norte-americano, nós estamos atravessando um momento bastante turbulento. Um momento onde está tendo uma queda, uma queda econômica. Esse ano de 2024 está sendo um ano difícil. E aí, por mais difícil que a gente possa dizer que está o mercado norte-americano, ele, no nosso segmento, ele é 7 vezes maior do que o mercado nacional, do que o mercado brasileiro aqui. Então, mesmo num momento difícil, é um mercado muito grande. De qualquer maneira, o que a gente acredita é que a partir de 2025 haja uma retomada desse crescimento, e com isso daí a oportunidade é, se você estiver no mercado, você participa, se você não estiver no mercado, você está fora. Tendências: a eletromobilidade é um futuro que não dá para descartar. A parte de veículos autônomos não dá para descartar. Você citou no início da nossa conversa a respeito de veículos autônomos, você falou a respeito de inteligência artificial. Sim. Inteligência artificial tem que estar dentro do nosso escopo de negócio. Nós temos hoje alguns projetos de trabalhar com o Smart, Randon Smart, que é ter toda a parte de controle dos nossos equipamentos de uma maneira de telemetria, né? Então, isso é algo que não tem como fugir mais disso. O nosso usuário, qualquer operador hoje, ele quer ter condições de saber como é que está a pressão do pneu do caminhão, da carreta, ele quer saber qual é a performance em termos de consumo de combustível. Isso são coisas que é o futuro. Não tem, aliás, eu diria que não é o futuro, é o presente. A gente vai só aprimorar, né? Exatamente. Para um futuro. Sabe tudo, hein? Renato Franco, diretor de negócios internacionais na Randon Corp, é da casa. Já falamos bastante com esse moço, que vai apreciar um queijinho agora aqui no nosso stand, que está belíssimo na Fenatran 2024. Renato, muito obrigada pela aula aqui em mais um episódio aqui do nosso podcast.